Queridos irmãos e irmãs, hoje nós lemos esse trecho do livro de Daniel que é impressionante. A gente pode entender o que aqui está percebendo um pouco o contexto da história de Israel. Bom, quando nós lemos a Escritura, nós percebemos que nós temos alguns períodos na história de Israel. Primeiro vem o período dos patriarcas, que são, por assim dizer, os antecedentes históricos do povo, aqueles que a Bíblia apresenta como os pais fundadores da nação. Abraão, Isaque, Jacó e os seus 12 filhos, são os 12 patriarcas de Israel. Graças ao que aconteceu com José, foram para o Egito, se tornam escravos. Moisés liberta o povo do Egito, por ordem de Deus, e Deus, por assim dizer, constitui Israel como nação, entregando-lhe as leis que ele exige que eles cumpram como fidelidade à aliança feita com ele. Ora, quando Israel é introduzido na Terra Prometida, repartida entre as tribos, começa o período dos juízes. Logo após a morte de Moisés, temos 12 juízes, o último dos quais é Samuel, que unge Saul como o primeiro rei de Israel. Então começa a monarquia de Saul, depois Davi e depois Salomão, depois do qual acontece a divisão do Reino Norte e do Reino Sul. Ora, o povo é tão infiel a Deus que comete idolatria, comete injustiça, peca. Os profetas vão advertindo continuamente o povo, os nobres, da sua desobediência. Eles não se emendam. Então, o Reino Norte é levado para o cativeiro da Assíria, ali desaparece, nunca mais eles voltam. O Reino Sul é levado para a Babilônia. Ora, quando o povo vai para a Babilônia, acontece que parte do povo, como ouvimos anteontem e ontem, mantém a sua fidelidade a Deus numa espécie de resistência pacífica, porque o exílio em Babilônia respeita, de algum modo ainda, a fé, a sabedoria daqueles que se conservam fiéis à aliança que Deus houvera feito com Moisés. Isso é representado na figura de Daniel e de seus 3 companheiros, Sidraque, Misaque e Abdênego. Daniel tem esse dom de interpretar sonhos e, ao mesmo tempo, de aconselhar com sabedoria esses reis pelos quais ele vai passando. Ele começa com Nabucodonosor. Nabucodonosor morre e depois aparece o rei Baltazar. São Jerônimo explica, seguindo um autor judeu um pouco tardio chamado Flávio Joséfo, que conta a história dos hebreus mais em detalhe, que esse Baltazar não era filho de Nabucodonosor, como se pensa. Em todo caso, é um sucessor de Nabucodonosor, o qual, por assim dizer, comete, segundo o texto que nós lemos na primeira leitura, um crime, um pecado abominável contra a santidade de Deus. Diz: o rei Baltazar ofereceu um grande banquete aos 1000 dignitários de sua corte, tomando vinho em companhia deles. Já embriagado, Baltazar mandou trazer os vasos de ouro e prata que seu pai, Nabucodonosor, tinha tirado do templo de Jerusalém
para beberem deles o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Concubinas, quer dizer, as prostitutas praticamente. Foram, pois, trazidos os vasos de ouro e prata, retirados do templo de Jerusalém, e deles se serviram o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas, bebiam vinho e engrandeciam seus deuses de ouro e prata, de bronze e ferro, de madeira e pedra. Então ele comete um sacrilégio terrível. Pega os cálices do templo de Jerusalém, do templo de Salomão, templo que Salomão edificou com tudo aquilo que Davi havia ajuntado, meio que espoliando todo o povo das suas fortunas, das suas riquezas, para edificar um santuário. Ele pega aqueles cálices e usa para se embriagar com as suas prostitutas, com as mulheres todas, num grande momento de sacrilégio, em honra dos deuses deles. Ou seja, como que escarnecendo do Deus de Israel. Como que dizendo, está vendo? Esses israelitas, eles dizem que têm fidelidade a Deus, que eles têm um só Deus, que esse Deus fez uma aliança com eles, deu leis para eles. Estão vendo? Nós estamos aqui bebendo nos cálices do templo deles, e cadê esse Deus que não aparece? Ou seja, aquela atitude era uma profanação, era um sacrilégio cometido para colocar em prova Deus. Uma coisa terrível. Mas nós precisamos entender o seguinte: às vezes Deus permite que certas coisas aconteçam. Deus permite que certos sacrilégios aconteçam. Às vezes, de vez em quando, a gente vê sacrilégios horríveis acontecendo. E a gente pergunta, mas por que Deus permite uma coisa dessas? Profane, porque aqui é o cálice do templo de Salomão. Hoje em dia, é a Eucaristia. Quer dizer, é o próprio Deus encarnado que é ofendido, agredido. É a Santa Missa, o sacrifício de Cristo. Às vezes acontecem coisas horríveis. E a gente se pergunta, por que Deus permite que isso aconteça? Ora, às vezes as coisas precisam chegar num certo ponto para serem remediadas. Só que, quando o homem não se converte, então a emenda é muito dura, ela é dolorosa. Ela vem de uma maneira drástica, porque aquele que enfrenta a providência divina se choca com uma muralha de diamante. Não consegue parar Deus, nem desafiá-lo. O que acontece? Naquele mesmo instante apareceram dedos de mão humana que iam escrevendo diante do candelabro sobre a superfície da parede do palácio. E o rei via os dedos da mão que escrevia. Então, apareceram dedos que iam escrevendo na parede do palácio de Baltazar, no meio do seu festim. Que dedos são esses? A Escritura diz que o Espírito Santo é o dedo de Deus. Ou seja, o homem pode dizer o que quiser. É o dedo de Deus quem escreve a história, não é o homem. E não dá para apagar aquilo que o dedo de Deus escreve. O que o dedo de Deus coloca é o que fica. Pilatos, quando os judeus pediram para que ele mudasse o título da cruz, disse: o que escrevi está escrito. Com mais razão ainda, o Espírito Santo diz: aquilo que eu escrevo, ninguém muda, é definitivo. Aquilo que eu coloquei não pode ser alterado. Ao contrário, alterou-se o semblante do rei, confundiram-se suas ideias, e ele sentiu vacilarem os ossos dos quadris e tremerem os joelhos. Então a Bíblia descreve a sensação de pânico.
Um homem pode bater no peito e pode ser corajoso. Diante do Espírito Santo ele fica fraco. Ele não pode ficar em pé. Ele não pode prevalecer. Ninguém é mais forte do que Deus. Então Daniel foi introduzido à presença do rei e este lhe disse: És tu, Daniel, um dos cativos de Judá, trazidos de Judá pelo rei meu pai? Ouvi dizer que possuis o espírito dos deuses e que em ti se acham ciência, entendimento e sabedoria em grau superior, os dons contemplativos do Espírito Santo. Entendimento, ciência e sabedoria. Ora, ouvi dizer também que sabes decifrar coisas obscuras e deslindar assuntos complicados. Se, portanto, conseguires ler o escrito e dar-me sua interpretação, tu te vestirás de púrpura e levarás ao pescoço um colar de ouro e serás o terceiro homem do reino. Em resposta, disse Daniel perante o rei: Fiquem contigo os teus presentes. O servo de Deus não está atrás do presente do ímpio. Ele só quer honrar a Deus. Presenteia outro com as tuas honrarias. Contudo, vou ler ao rei o escrito e fazer-te a interpretação. Tu te levantaste contra o Senhor do céu. Burrice, a pessoa se levantar contra Deus. Os vasos de sua casa foram trazidos à tua presença e deles bebestes vinho, tu e os grandes do reino, tuas mulheres e concubinas. Deus está notando tudo. Nada passa desapercebido aos olhos dele. Ao mesmo tempo celebravas os deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, de madeira e pedra, deuses que não veem nem ouvem e nada entendem. E ao Deus que tem em suas mãos tua vida e teu destino, não soubeste glorificar. Que palavra de sabedoria. O idólatra está adorando a pedra, está adorando a madeira, mas o Deus em cujas mãos está a sua vida, o Deus que é vivo, o idólatra não reconhece. Por isso foram mandados por ele os dedos da mão que fez este escrito. Assim se leu o escrito que foi traçado. Então, ele diz 3 palavras que até os exegetas dizem que são de origem desconhecida. São palavras ditas em língua estranha, em variedade de línguas. É um fenômeno de línguas no Velho Testamento. Mane, tessel, parsin. Mane, ele interpreta: Deus contou os dias de teu reinado e deu por concluído. Portanto, fala da quantidade. Toda quantidade tem um limite. Nada dura para sempre. Às vezes a gente diz: nossa, está difícil. Sabe, vai acabar. Chega uma hora que acaba. Não vai durar para sempre. Não tem ímpio que seja eterno. É cortado. Tessel, foste pesado na balança e achado com menos peso. A primeira palavra fala da quantidade, a segunda fala do peso. Ou seja, esse reino devia ter um peso maior diante de Deus. Mas você, seu rei iníquo, seu rei ímpio, ao invés de ser como seu pai, que honrava um pouco a sabedoria, você se entregou à bebedeira, à prostituição, à idolatria, à usura. Você se entregou ao que há de mais baixo. Você não tem peso nenhum diante de Deus. Você foi achado com menos dignidade, porque sempre é assim. Nada que o ímpio faz se sustenta. É vazio, é oco, é vácuo, é como bola de sabão. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Quantidade, peso, divisão. Teu reino foi dividido. Deus dividiu o reino. Aos medos, dirigidos pelo rei Dario, e aos persas, dirigidos pelo rei Ciro. E quando nós lemos na profecia de Isaías, Ciro era um ímpio,
Mas Deus se serviu do ímpio para destruir o poderio de Babilônia. Deus se serviu do ímpio para dividir aquele reino. Deus se serviu do ímpio para fazer o povo voltar para a sua terra. Reedificar a cidade e o santuário, como lemos nos livros de Esdras e Neemias, que contam a história da reconstrução de Israel de maneira detalhada. Ou seja, o mal por si se destrói, graças à providência de Deus. Chega uma hora em que todo o reino da iniquidade começa a se dividir, começa a se atacar. O vício não presta homenagem ao vício. A insensatez não presta homenagem à insensatez. O mal é corrupto. E chega uma hora que ele começa a se desfazer. E Deus se serve do próprio ímpio para destruir os projetos da impiedade. E para que a sua providência propicie o retorno, a reconstrução, a restauração, a tal ponto que a Escritura diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E por que a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira, embora a segunda casa tenha sido tão simples, quando foi reconstruída e dedicada de novo nos tempos do sacerdote Zorobabel? Por um motivo simples, porque foi no segundo templo que o próprio Deus encarnado desceu e colocou os seus pés. Foi ali que Jesus foi apresentado, foi ali que ele visitou, ali que ele pregou. Queridos irmãos, nós não podemos jamais perder a esperança em Deus quando nós vemos a comemoração do ímpio. Porque diante da festa do homem iníquo, às vezes a gente pode se intimidar, né? A gente vê o ímpio fazendo blasfêmias, parece que vai passar impune, cometendo sacrilégios, parece que nada vai acontecer, e todo mundo feliz, batendo no peito, respirando fundo, dizendo: "Oh, agora é a nossa hora, agora é a nossa vez, agora nós vamos provar que nós conseguimos, que nós vencemos, que nós viramos o jogo, agora é a hora da nossa revanche, vamos pecar, vamos ofender a Deus, vamos desprezar a sua memória, vamos fazer aquilo que nos agrada, vamos escarnecer impunemente." Não podemos nos impressionar com isso, porque é Deus que bota fim nessa festinha. É Ele que chega e com a mão dele, escrevendo a história, Ele faz tudo mudar. E note, o ímpio não entende nada, ele acha que está tudo indo bem. Alguma coisa sai do controle, ele treme todo. Ele não entende as coisas, porque a sua mente está embotada. Mas aquele que possui o Espírito de Deus, aquele que tem o dom da sabedoria, do entendimento, da ciência, aquele que está, por assim dizer, sintonizado com a vontade do Espírito Santo, esse não tem medo nenhum. Esse é um novo Daniel, que olha, diz com autoridade, coloca todas as coisas no seu lugar, dá a interpretação correta e sabe que no momento certo Deus intervém. E o ímpio vai se arrepender. Nós lemos um trecho do capítulo 5. Se nós lêssemos inteiro, nós veríamos que o reino da Babilônia não é que foi dividido um ano depois. Ele foi dividido no dia seguinte que a mão misteriosa apareceu. E segundo Flávio Joséfo, o dia seguinte já foi logo em seguida. Eles ainda estavam naquele banquete quando foram surpreendidos pelos exércitos medo-persos. E foram pegos em flagrante e foram destruídos ali mesmo. Porque quando Deus põe a mão, é de repente.
não dá tempo. Quando você viu, já foi. E aí você olha e diz, meu Deus, mas era uma coisa tão grande, era algo tão imenso. O poderio do mal parecia tão forte, tão gigante, tão invencível, tão indestrutível. Cai como se fosse um castelo de areia. Se desfaz como uma bolha de sabão. Acaba. Por quê? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém tem esse poder. Que nós tenhamos essa consciência clara para mantermos a nossa fidelidade ao Senhor. Como Daniel, ele não gritou com ninguém, ele não bateu o pé, ele não fez nenhuma revolta, ele não se mexeu, ele não fez nada. Ele permaneceu na sua posição. Ele deixou Deus ser Deus. E na hora certa, Deus chegou e interveio e fez e aconteceu. E Daniel foi só passando de um reino para outro, de um reino para outro, de um reino para outro. E cumpriu a sua missão. Nós vamos ver muitos reinos se levantando e caindo. Se levantando e caindo. Mas se nós permanecermos unidos a Deus, em Deus, nós somos o permanente.